No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o mesmo. O que ele era no passado, ele é no presente e o será no futuro. Ele não muda, por isso é chamado de imutável. Por conta disso, minha amiga, todas as promessas de Deus do passado valem para o presente e para o futuro também. Agora, é preciso que a pessoa creia. E crer não é acreditar. Ah, isso aí eu acredito. Não. Crer é assumir a crença, assumir a fé, obedecer, seguir aquela orientação bíblica que Deus nos tem dado. Então, em nome do Senhor Jesus, tenha seu entendimento aberto para compreender a palavra que nós iremos trazer já em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A fé que Deus, na pessoa do Espírito Santo, dá para as pessoas sinceras. As pessoas sinceras. Não é para todos, não. A fé é o poder de Deus. É o poder de Deus. Para que a pessoa sincera venha se render, se entregar ao Senhor Jesus de forma incondicional. Ela se entrega de forma incondicional, sem querer barganhar. Apenas ela se entrega. É aquela pessoa que, mesmo sendo injusta, ela está vivendo na injustiça. Ela é uma pessoa, digamos, que viva na promiscuidade, que viva no vício, que viva na prostituição. Mas Deus, que não vê o nosso exterior, Ele vê o nosso interior. Ele vê o nosso interior. Ele vê o que está dentro de você. Ele não vê o que você é do lado de fora. Ele olha dentro de você. Então, quando a pessoa é sincera, mesmo sendo pessoa errada, vivendo no pecado, mesmo sendo, digamos, uma criatura vulgar e imprestável, mas ela lá no fundo do coração diz assim: ah, meu Deus, eu faço isso, mas eu não queria fazer isso. Eu sou essa menina de programa, mas eu não quero ser menina de programa. Eu queria ter uma vida correta, uma vida direita. Eu não gosto disso.
Eu faço porque eu sou obrigado. Compreende o que eu estou falando? Essa pessoa é sincera. E Deus abre as portas para que ela venha receber fé e vencer todos os seus obstáculos, sem exceção. Amém. Entende? Eu estou dando a dica para você como Deus age. Essa é a realidade. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, às vezes, a pessoa é religiosa, é caridosa, é uma pessoa que não faz mal a ninguém, que não vive no pecado, mas Deus sabe que ela não é tão sincera quanto parece ser. Então essa pessoa fica de lado. Ela se torna uma hipócrita, como os fariseus, como os escribas na época de Jesus. Compreendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Ela não reconhece que é pecadora. Então a fé de Deus não chega a ela. Ela tem uma fé vulgar, religiosa, sentimental, não uma fé racional, inteligente. Porque a fé, minha amiga, meu amigo, a fé é a coisa mais gloriosa, poderosa, grandiosa que uma pessoa pode ter. Ela pode ser uma pessoa sem dinheiro, ela pode ser uma pessoa complexada, ela pode ser uma pessoa inferiorizada pela sociedade, pelos seus parentes, ela pode ser a pessoa mais rejeitada da face da terra. Ela pode ser a última das criaturas. Se ela é sincera, Deus vai privilegiá-la com a fé. Que uma vez ela recebendo essa fé, ela vai vencer todos os seus problemas, sejam problemas espirituais, sentimentais, problemas econômicos, problemas familiares, problemas sentimentais, qualquer que seja o problema dela. Por quê? Porque Deus, Ele não vai ficar olhando. Pensa comigo, você acha que Deus vai ficar cuidando da vida de cada um? São 7 bilhões de pessoas. Imagine Deus ficar cuidando da vida de cada um, dos problemas de cada um. Você tem N problemas, é ou não é? Sim ou não? Eu tenho N problemas. Então, Deus vai ficar sentando, esperando a gente contar os problemas. Não, não é isso. Ele criou a fé. Criou a fé. A fé é o que faz você ser justo diante de Deus. Não é a prática da religião que faz você justo diante de Deus, merecedor diante de Deus. Não. Não é a prática de caridade que você vai merecer diante de Deus as bênçãos. Não. Você pode ser a pessoa melhor, mais caridosa da face da terra. Não vai lhe dar o direito de merecer qualquer coisa de Deus. O que vai lhe dar o direito de ser merecedor, melhor dizendo, o que vai lhe dar o direito a ter acesso à presença de Deus, é a fé. Amém? Que nada tem a ver com religião. Tem nada a ver com religião. A fé tem a ver o seu relacionamento com Deus. Compreende o que eu estou falando? Assim como, por exemplo, você se relaciona com a pessoa que você ama.
O que faz vocês dois se relacionarem? O que faz a gente se relacionar? Esther e eu nos relacionamos. Nós temos o nosso relacionamento. Eu não falo relacionamento apenas conjugal, não. Eu falo no relacionamento diário. O que nos liga? O que faz a gente um atraído pelo outro? É o amor. É o amor. A mesma coisa com relação a Deus. O que faz você se aproximar de Deus? É a fé. A fé. Mas não a fé, nada de religião. Não a fé, eu estou sentindo. A fé que você manifesta de forma consciente. Amém. A fé de forma consciente. Não, eu creio. Essa crença que você tem é o Espírito Santo que lhe deu. Amém, meus irmãos? E é isso que faz a pessoa alcançar o que ela quiser. Uma vez que você se apresenta sinceramente, oh meu Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu tenho o direito. Aí você começa a falar forte, você fala grosso, eu tenho direito. Por que eu tenho direito? Porque eu creio de todo o meu coração. O Senhor é o primeiro na minha vida. O Senhor é primeiro do que minha mãe, meu pai, meus filhos, meu marido, minha mulher. O Senhor é primeiro do que tudo na minha vida. O Senhor é o meu primeiro amor. Eu tenho esse direito. Você recebe o Espírito Santo na hora. É assim. Toma lá da cá. Rápido. Agora, se você se acha alguma coisa, poxa, eu dou oferta, eu faço, esquece, pode sentar que você não vai receber nada. Não é assim. A gente recebe os favores de Deus, as bênçãos de Deus, pela fé. Pela fé como? A fé na sua palavra. Na sua palavra, que é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Quando você crê, quando você tem fé de Deus, você tem fé na palavra. Você tendo fé na palavra, você tem fé em Deus. Você obedecendo a palavra, você obedece ao Senhor Jesus. Então, a fé que nós cultivamos é a fé que sai da palavra. A palavra de Deus, que não pode voltar vazia para Ele. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque é a palavra de Deus. Imagine você tem seu nome sujo lá no Serasa. Então, seu nome está sujo no Serasa. O que você faz para apagar esse nome sujo de lá? Você faz isso. É ou não é? É ou não é? Por quê? Porque o seu nome está sujo. E o que a gente não é capaz de fazer para manter o nosso nome limpo na praça? É ou não é? Por quê? Porque o nosso nome limpo é o nosso caráter. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter isso, você pode ser um pobretão, mas você tem um nome limpo, você tem uma honra, as pessoas têm que respeitar você. Agora você imagine Deus, imagine Deus, não vai honrar a palavra dele? Amém? Por isso, meus amigos, por isso é que nós insistimos que vocês usem a leitura da Bíblia, a meditação da palavra de Deus. Beba disso aqui. A Igreja Universal do Reino de Deus. A minha vida é o resultado da meditação na palavra de Deus. Só isso. Então pessoas dizem assim, o bispo é sábio. Não sou eu que sou sábio, não. Eu busco a sabedoria aqui. A palavra que é sábia. E a palavra passa para mim a sabedoria. Então,
Se você investir a sua mente, que é a coisa mais preciosa que você tem, a sua mente, não é o seu coração, mas a sua mente. Então, se você investe a sua mente na leitura, no cultivo da palavra de Jesus, você se tornará invencível, inabalável. Ninguém vai poder destruí-lo. Amém, pessoal? Amém. Você vai confiar em Deus de verdade. Você não vai confiar a sua vida na mão de ninguém, mas no Senhor Jesus, porque só Ele é Deus. Como é que eu vou confiar a minha vida a uma pessoa, a um ser humano errado igual eu? É ou não é? Eu tenho que confiar a minha vida no Deus vivo. Amém? É como diz o texto sagrado. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, não sinta, creia que Ele se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que lutaram e que venceram. Elas se empenharam, se esforçaram e tomaram posse daquilo que Deus prometeu. Vamos ouvi-las. Meu nome é Antônio Júnior. Quando eu cheguei na igreja, eu sofria com depressão. Por volta dos meus 13 anos até os meus 16, na minha adolescência, eu tinha uma depressão grave, profunda.
aonde eu me relacionava com as pessoas na escola, é normal, as pessoas me viam normal, sempre feliz, brincalhão, só que em casa eu tinha essa tristeza, aonde meus pais nem sabiam por quê. Inclusive, nunca faltou nada em casa, mas eu tinha essa depressão. Em casa eu ficava isolado dos meus irmãos e dos meus pais, só que nada se curava assim. Não cheguei a tomar um remédio, mas eu procurava com outras coisas, mas não me enchia essa depressão. A minha mãe já frequentava a Igreja Universal, vendo a depressão, o sofrimento que eu passava em casa, ela me convidava sempre para ir na igreja, né? E eu resolvi resistir bastante tempo, durante 4 anos dessa depressão que eu sofria, eu não queria ir para a igreja, eu me forçava para ir, eu não queria, porque me resistia a algo. Mas chegou um dia que ela falou para mim, olha, vai ser a última vez que eu vou te convidar para a igreja. E eu olhei para um lado, meus amigos que ficavam comigo não me ajudavam. Remédio não me ajudava, nada me ajudava. Eu falei, poxa, eu vou lá, vou buscar esse Deus a qual ela serve e vou ver se tem uma mudança. Foi quando eu comecei a participar. Nos primeiros dias já vi uma transformação. Aquela tristeza, aquele vazio que eu passava em casa à noite, depois de participar das reuniões, eu comecei a ter um alívio, comecei a estar mais feliz em casa e consegui dormir mais cedo, conseguia ter paz em casa. Foi falado para mim sobre o Espírito Santo, né? A qual eu não tinha esse vazio, o Espírito Santo me preencher e dar essa alegria. Que eu vi outras pessoas que lá na igreja frequentavam a diferença, pelo seu olhar, pela sua aparência, já via a diferença. Então eu comecei a buscar, frequentava a partir de quarta-feira, domingo, e em casa também eu fazia minhas orações, né? E tinha oportunidade na época de participar de vigílias, eu participava de vigílias, e depois de mais ou menos 1 ano, eu tive realmente um encontro com Deus. Tive o batismo com o Espírito Santo. De lá então, as coisas mudaram para mim. Graças a Deus, do dia que fui batizado com o Espírito Santo, as coisas mudaram, comecei a ter paz, ter alegria, e aonde eu ia tinha a presença de Deus. Mesmo por momentos difíceis, né, problemas todos nós passamos, mas Deus nos confortava. Então, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, após esse batismo, eu sou muito grato, porque a minha vida mudou, meus pensamentos mudaram. Sou uma pessoa feliz, hoje eu durmo em paz, tenho minha família e eu posso proporcionar para minha família uma paz, uma alegria, a qual esse mundo aí fora não dá. E após o Espírito Santo ter descido em mim, eu sinto muito bem, continuo buscando o Senhor Jesus na igreja, nas quartas, no domingo, e de lá para cá as coisas mudaram completamente na minha vida. O meu nome é Clarice, eu tenho 39 anos, sou empresária no ramo de beleza. E quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma vida muito depressiva. Aparentemente, eu tinha tudo que uma menina da minha idade queria. Eu era modelo, trabalhava no mundo da moda, eu trabalhava bastante. Eu tinha pessoas à minha volta, eu tinha o carro que eu queria, as pessoas que eu queria, tudo que eu queria, eu tinha externamente. Mas dentro de mim havia um vazio muito grande e eu não sabia qual era a origem daquele vazio. Eu tinha minha família, mas o vazio era demais e a cada dia, cada conquista que tinha, o vazio era maior. E eu cheguei a fazer uma lista, porque eu não sabia por que daquela tristeza. As pessoas olhavam para mim, elas queriam ter a vida que eu tinha. As pessoas olhavam para mim, elas diziam, poxa, como que tu consegue todas essas coisas? Como que tu consegue trabalho? E eu não sabia por que eu era tão vazia, por que eu tinha tanta tristeza. Então, eu comecei a entrar cada vez mais no mundo da moda, eu ia para baladas, eu bebia muito, eu não gostava de bebida, mas a primeira coisa que eu fazia quando chegava numa festa era beber, para poder me soltar, para eu poder ser aquela pessoa que eu gostaria, mas eu sabia que eu não era. E a bebida, por deixar a pessoa mais solta, fazia isso comigo. Eu fumava, eu não gostava de fumar, mas eu fumava. Tudo que eu achava que pudesse preencher o meu vazio, eu fazia. O que as pessoas falavam para mim, faz isso, vamos fazer tal coisa, tudo eu fazia, mas era cada vez pior. Quando eu chegava na minha casa, que eu deitava a cabeça no travesseiro, era horrível, é inexplicável o vazio, a tristeza e ao mesmo tempo o ódio que eu sentia por não conseguir preencher aquele vazio. Eu era uma pessoa revoltada com a minha família, eu era muito brava com as pessoas. Aquela brabeza era uma forma de mostrar algo que eu não era. Eu queria me defender de alguma forma.
Eu queria que as pessoas pensassem que eu era forte quando na verdade eu não era. Eu queria que as pessoas pensassem que eu era feliz quando na verdade eu não era feliz. Então a minha família me tinha até como a pessoa mais forte da casa, sendo que na verdade eu sabia que eu era a pessoa mais fraca. E isso me fazia mais triste por causa da aparência. As pessoas achavam uma coisa, mas eu sabia que não era nada daquilo, que era totalmente ao contrário. E isso me fazia mais triste. Eu cheguei ao ponto de beber tanto, eu me envolvi em acidente de carro, eu quase morri, uma decepção para minha família, que não esperava isso de mim. Eu tentei o suicídio 3 vezes, porque eu achava que não tinha solução. Eu tinha tudo. Eu fiz uma lista de todas as coisas que eu considerava felicidade. Eu atingi todos os itens da lista. E a infelicidade era cada vez maior. Então eu achava que morrer era a solução. Então eu ouvi falar da fé, eu ouvi falar que tinha solução na igreja. Então eu cheguei, primeiro dia eu ouvi ali o que o homem de Deus falava, mas eu ouvi dizer que existia algo que poderia mudar a minha vida, que poderia mudar o meu interior, que eu poderia ser feliz e que eu não ia depender das pessoas para ser feliz, eu não ia depender de carro, de dinheiro, de namorado, de nada. Quando eu ouvi isso, eu achei, mas como? Isso é impossível. Eu busquei isso a minha vida inteira e eu não achei. Eu decidi que eu ia buscar pelo Espírito Santo, mesmo sem saber o que era, como era, o que eu tinha que fazer. Eu decidi me entregar, de fato e de verdade. Eu decidi abrir mão de todo aquele brilho do mundo da moda, abrir mão de amizades, não interessava quem seria, se fossem pessoas influentes na minha vida, se fosse familiar, eu não queria saber. Eu queria receber aquela felicidade que me falaram na igreja. Então a minha mente me fez entender que se eu não largasse as coisas erradas, se eu não largasse pessoas que me influenciassem de forma errada, eu não ia conseguir atingir meu objetivo. Então eu larguei tudo, fui muito criticada, mas eu não me interessava crítica de ninguém, não me interessava o que eu pudesse perder a princípio, mas eu mergulhei, eu fiz jejum, porque se eu entendi que o Espírito Santo era tão valioso, era tão precioso, e no mundo eu dava o meu tudo, eu ia dar muito mais do que eu dei lá fora para receber o Espírito Santo. Então eu recebi o Espírito de Deus, foi algo assim extraordinário. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu vi que tudo que eu fiz não era nada, porque realmente foi um tesouro que eu busquei a minha vida inteira. O amigo que eu queria, eu encontrei no Espírito Santo. O conselheiro que eu queria, eu encontrei no Espírito Santo. A paz que eu queria, eu encontrei no Espírito Santo. Então, hoje, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu quero. Eu sou definida nas coisas que eu busco e não importa a opinião de ninguém. A única opinião que, para mim, tem 100% de influência e que pode me fazer mudar de ideia é a opinião do Espírito Santo. Então, cada dia mais eu busco ser mais íntima do Espírito Santo, porque foi ele que mudou a minha vida. Minha amiga, meu amigo, a palavra tem espírito. Se a palavra vem do mal, o espírito é do mal. Se a palavra vem de Deus, então aquele conselho, aquela palavra vai trazer vida. Nós trabalhamos com a palavra de Deus, nós trabalhamos com a direção de Deus, com o Espírito de Deus, o Espírito da fé. Nós trabalhamos com o vento de Deus, o sopro de Deus, o fôlego de Deus, que é a fé. Quando a pessoa ouve e crê na palavra que vem de Deus, então é impossível dar errado. É impossível dar errado. Essa é a realidade. Você veja, por exemplo, há pessoas que contam com a sorte, há outras que contam com bateu 3 vezes na madeira. Bobeiras. Nós não contamos com sorte. Eu conto com a fé, com aquilo que Deus falou na sua palavra. Eu conto com aquilo que está prometido. Eu creio no que está prometido. Então eu corro atrás do que está prometido e Deus, porque não pode mentir, porque honra a sua palavra, ele cumpre essa palavra na vida de todos os que creem de todo o coração. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário
e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Há um rio onde as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, quero beber dessa fonte, quero receber a nova unção. Faz uma renovação, teu é o meu coração. Faz uma renovação dentro do meu coração. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Quero, Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Há um rio onde as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, quero beber dessa fonte, quero receber a nova unção. Faz uma renovação dentro do meu coração. Faz uma renovação, teu é o meu coração. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Quero, Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Adorador, quero, Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Eu quero ter, Senhor, o melhor. Eu quero ter, Senhor,
melhor pra te oferecer. Eu quero ter, Senhor, O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.